Olá pessoal, sou o Fernando, sou professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais. Estamos estudando para o concurso da Bahia. Então a gente vai dar continuidade aqui no pensamento moderno, ok? A gente já começa com uma citação do Marx e esse vídeo vai ficar um pouquinho mais curto e eu vou fazer mais um para finalizar, tá bom? Então os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem. Não as fazem sob circunstâncias de sua escolha, e sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. A tradição de todas as gerações mortas oprime como um pesadelo o cérebro dos vivos. É justamente quando parecem empenhados em revolucionar-se a si e as coisas, em criar algo que jamais existiu, precisamente nesses períodos de crise revolucionária, os homens conjuram ansiosamente em seu auxílio os espíritos do passado, tomando-lhes emprestado os nomes, os gritos de guerra e as roupagens, a fim de apresentar-se nessa linguagem emprestada. As reflexões nas quais se combinam o discernimento com a vibração literária, o impacto da ideia com a entonação da frase, o que leva o leitor a surpreender-se, assustar-se ou maravilhar-se. Nesses casos, a narrativa torna-se emblemática, marcante, constituindo-se referência indispensável de algum momento excepcional de esclarecimento. Tudo o que parecia estabelecido, codificado, explicado, logo se revela problemático, diferente, desmistificado. Instituem-se outras perspectivas de percepção, análise, interpretação ou fabulação. O que parecia estabelecido e classificado logo se revela insatisfatório, enganoso, mistificado. Aos poucos, ou de repente, descortinam-se outra realidade, outro imaginário, modos de ser e de devir, condições e possibilidades. É como se o autor, em um passe de mágica, revelasse o inexplicável, deslumbrado o leitor e o leitor deslumbrando-se, ok? Mas uma citação de Rousseau. As línguas formam-se naturalmente, segundo as necessidades dos homens. Elas transformam-se e alteram-se, segundo as transformações dessas mesmas necessidades. Nos tempos antigos, em que a persuasão servia de força pública, a eloquência era necessária. De que serviria ela hoje, quando a força pública substitui a persuasão? Não se precisa de artifício nem de figuras de estilo para dizer: esta é a minha vontade. Que discursos restam a fazer, portanto, ao povo reunido? Sermões? E que importa aos que o fazem se estão persuadindo o povo, visto que não é ele que distribui os benefícios? As línguas populares tornaram-se para nós tão perfeitamente inúteis quanto a eloquência. As sociedades adquiriram sua forma, nela só se transforma algo com artilharia ou escudos, e com nada mais se tem a dizer ao povo, a não ser dai dinheiro, dízimo-lo com cartazes nas esquinas ou com soldados dentro das casas. Há textos científicos nos quais o autor utiliza recursos narrativos com quais claramente ficcionaliza e dramatiza o argumento, a ideia, a revelação. Pessoal, isso aqui é uma citação de Marx. O capitalista compra a força de trabalho pelo valor diário. Seu valor de uso lhe pertence durante a jornada de trabalho. O capitalista apenas personifica o capital. Sua alma é a alma do capital. O capital é o trabalho morto que, como um vampiro, se reanima sugando o trabalho vivo. E quanto mais o suga, mais forte se torna. O tempo em que o trabalhador trabalha é o tempo durante o qual o capitalista consome a força de trabalho que comprou. Mas subitamente levanta-se a voz do trabalhador, que estava emudecida no turbilhão do processo produtivo. A mercadoria que te vendo se distingue da multidão das outras, porque seu consumo cria valor e valor maior de custo. Esse foi o motivo por que compraste.
o que de teu lado aparece como aumento de valor do capital. É do meu lado dispêndio excedente de força de trabalho, pondo de lado o desgaste natural da idade, etc. Preciso ter amanhã para trabalhar a força, a saúde e as disposições normais que possuo hoje. Estais continuamente a pregar-me o evangelho da parcimônia e da abstinência. Quero gerir meu único patrimônio, a força de trabalho, como um administrador racional, parcimonioso, abstendo-me de qualquer dispêndio desarrazoado, quando prolongas desmesuradamente o dia de trabalho. Podes um dia gastar de minha força de trabalho uma quantidade maior do que a posso recuperar em 3 dias. O que ganhas em trabalho, perco em substância. Então, são notáveis os textos científicos nos quais está presente a elaboração literária, compreendendo figuras de linguagem, entonação, ritmo, revelações inesperadas, promessas de novos descobrimentos, compreendendo inclusive a dramatização que se diz e do modo de dizer, de tal modo que o leitor pode inclusive maravilhar-se com o que lê, algo que é frequentemente indispensável na obra literária, seja romance, drama ou poesia, pode estar presente na obra científica ou filosófica. Além do mais, também na obra literária de categoria muitas vezes encontram-se revelações da maior importância para a ciência e a filosofia. Nesse sentido, é que algumas obras se tornam marcantes, excepcionais ou clássicas, revelando-se como se fossem sismógrafos, nos quais ressoam configurações e movimentos da realidade e do imaginário, apreendendo premonitoriamente o que a maioria ou todos ainda não percebem. Esse é o clima em que se revela a intuição, a paixão e a imaginação estão presentes em narrativas artísticas, científicas e filosóficas. É claro que cada uma desses estilos da narração entram também outras faculdades específicas de cada uma dessas áreas. Há recursos narrativos do romance que podem ser muito diversos daqueles mobilizados em outros estilos, mas toda narrativa notável que se torna marcante revela algo ou muito de inspiração, paixão e imaginação. Tanto é assim que são frequentes as narrativas nas quais o autor se revela presente, visível ou subjacente, projetando-se ou sugerindo-se a despeito de sua intenção. Pode-se entusiasmar-se, mostrar-se indiferente ou mesmo brigar com o tema, a situação, os personagens presentes ou supostos, sem esquecer os que tomam partido na trama das relações, no jogo das situações reais ou imaginárias, presentes, pretéritas ou futuras. Então, pois bem, pessoal, aqui é nosso penúltimo vídeo, então fico aqui e vamos para o próximo para finalizar esse artigo, ok? Um abraço.